Muito bem, ainda com reportagem no Expresso São Paulo, Luiz Felipe Nunes está aqui com a gente para falar, Luiz Felipe, sobre esse aumento, esse crescimento nas buscas por CNH em São Paulo depois da queda nos preços, né? Caiu com as novas determinações do governo federal, o preço realmente diminuiu e agora tem muito mais gente interessada em tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Bom dia para você. Muito bom dia, Fábio, Luana, bom dia, Carol, para você que nos acompanha na Band News FM. Fizemos alguns levantamentos aqui no Grupo Bandeirantes de Comunicação, eu e a jornalista Ana Paula Rodrigues. Primeira situação, de fato, houve um aumento, a gente está falando de 35% a mais de procura para a primeira CNH no estado de São Paulo em janeiro, comparado com janeiro do ano passado. Isso porque a gente está no começo das mudanças de regras, ou seja, agora não existe mais a obrigatoriedade de baliza no exame prático, o exame teórico, todos os materiais estão disponíveis de maneira online e gratuita e as autoescolas não são mais obrigatórias. Algumas das mudanças que foram colocadas em prática. Por enquanto, no estado de São Paulo, ainda não tem muitos instrutores autônomos, que é o substituto das autoescolas. Porém, as autoescolas estão recebendo mais alunos com preço mais baixo e passando por uma crise. Ao mesmo tempo que tem mais gente procurando as autoescolas, as aulas agora diminuíram de 20 horas aulas práticas para apenas 2 e você só precisa obrigatoriamente fazer a prova prática. Pode ser pelo instrutor autônomo, pode ser pela autoescola, enquanto os instrutores autônomos não são tão disseminados, as autoescolas estão sendo procuradas. Falei com diversas autoescolas da cidade de São Paulo, todas as regiões da capital paulista e cheguei numa média de preço. Hoje o pacote completo para alguém que quer uma carteira de habilitação para carro fica em R$500, com as 2 horas de aula e também a prova. Você tem de desembolsar fora da autoescola as taxas que antes eram inclusas em todo aquele pacote. Então tem que pagar pelo exame psicológico, médico, as taxas das provas e pela emissão da CNH fica em R$420, ou seja, somando autoescola e esse valor, a CNH fica perto dos R$1.000 em São Paulo. Antes, esse valor era próximo de R$2.100, R$2.200 com o pacote completo. 20 horas de aula, as aulas teóricas, as provas, todas essas taxas também. Só que as autoescolas afirmam que proporcionalmente esse valor não diminuiu por conta desse pacote completo que era oferecido antes. Existe uma crítica muito grande de parte dos especialistas e das autoescolas que essas mudanças de regra podem comprometer o trânsito no país. Eu conversei com o Igor Valença, que é o presidente do Sindicato das Autoescolas de Pernambuco, membro da FENEAUTO, a Federação Nacional das Autoescolas, e ele explica esse posicionamento do setor. Não houve baixa de preço. O produto é outro. O produto que eles estão fazendo agora é um produto no curso em EAD, onde a população não consegue, a grande maioria não consegue acompanhar. Então, o que existiu foi uma proporcionalidade de preço. Não baixou. Baixar é se eu tivesse 20 aulas por R$200. Aí realmente teria baixado. Agora, se eu tiro de 20 aulas e entrego 2, eu estou entregando outro produto. Portanto, o posicionamento das autoescolas, a gente também conseguiu com o setor, um posicionamento de que a expectativa para esse mês de janeiro é que as demissões fiquem entre 30% a 50% nesse setor. Nessa semana a gente deve ter os dados consolidados por parte do Ministério do Trabalho, mas conversando com as autoescolas foi perceptível. Existe um sentimento de frustração das autoescolas, existe uma sensação de que as autoescolas vão acabar, mesmo as autoescolas não sendo extintas, elas não são mais obrigatórias, mas o sentimento das autoescolas é que essa legislação vai fazer com que as autoescolas sejam extintas a partir do momento que existirem os instrutores autônomos nas cidades e nos estados também. Então, a gente traz posicionamento de todos os lados. Governo federal, claro, justifica alegando que a CNH era muito cara e agora está mais barata. A impressão que dá, então, é que, por exemplo, esses instrutores de autoescolas devem se tornar autônomos por sobrevivência, né? Sim. E o empresário da autoescola, possivelmente a longo prazo, vai ter de fechar aquele negócio. O problema fica em pessoas que trabalham na autoescola, nessas demissões, e que não são os instrutores. Então, a recepcionista, a secretária, o próprio empresário que tem ali a autoescola, ele geralmente, o empresário é um instrutor que conseguiu fazer a autoescola e ele mesmo dá aula e pode voltar a dar aula. Então tem essa mudança também no lucro que ele vai ter. E aí tem a discussão. Máfia da autoescola em São Paulo, a gente já falou isso bastante, mas tem que trazer também o outro lado, o lado das autoescolas, porque a gente sabe que existem autoescolas que
fazem o trabalho de maneira decente e tem aquelas que não fazem. Mas a gente traz todas as posições aqui também. Mas é um ponto, né? Realmente são produtos diferentes. Se você pensar nesse pacote e no que você tinha de obrigatoriedade de aula prática e a diminuição que isso proporciona para o trânsito, aí acho que a gente vai ver daqui um pouquinho quando esses alunos, esses condutores saírem para dirigir. E aí a gente ter uma ideia de o quão isso no trânsito está sendo refletido, né? Por enquanto é isso, a gente consegue pegar a percepção do setor, né? Uma temperatura do que está acontecendo ali nos bastidores. Muito bem, obrigada, viu? Bom trabalho para você. Muito obrigado, gente. Um abraço.